As bandeiras são como cartas de apresentação de cada país. Cada país é único e cada bandeira é única. Portanto, não existe país que possui as mesmas bandeiras. Mas, apesar disso, alguns países têm bandeiras muito parecidas com os outros países, que dá até a impressão de que um país terá copiado no outro, não é verdade? No vídeo de hoje vamos falar de alguns países que têm bandeiras muito semelhantes e vamos ver o que está por trás desta semelhança. Como anunciamos no princípio do vídeo, o vídeo de hoje é sobre países que têm bandeiras muito idênticas. Para isso, vamos analisar 4 casos de países que têm bandeiras muito idênticas e vamos tentar entender o que está por trás desta semelhança. O primeiro caso está relacionado com as bandeiras da Argentina e do Uruguai. Se olharmos para essas duas bandeiras, é impossível não notarmos a semelhança entre elas. Tanto mais é que muita gente tende a confundir a bandeira da Argentina com a bandeira do Uruguai. Mas vale realçar que a bandeira do Uruguai não é a única que se parece com a bandeira da Argentina. Bandeiras como da Nicarágua, da Honduras, também nos lembram a bandeira da Argentina. Mas no vídeo de hoje, nós trouxemos o exemplo do Uruguai por ser a bandeira que mais se parece com a bandeira da Argentina em comparação com as bandeiras dos países que aqui mencionei. O que está por trás da semelhança dessas bandeiras? Se justificar o fator idioma como sendo determinante na influência da semelhança entre essas duas bandeiras, não seria o mais acertado, já que na América do Sul existem outros países que falam também o espanhol, mas ainda assim as suas bandeiras não se parecem com a bandeira da Argentina. Então, o que está por trás então desta semelhança? O fator idioma, em associação com o fator proximidade, poderá nos ajudar a entender facilmente por que essas bandeiras são semelhantes. Argentina e Uruguai são países fronteiriços, partilham uma fronteira e, além do mais, partilharam do mesmo colonizador, de modo que o povo uruguaio e o povo argentino tinham muitos que partilhar na luta de libertação de suas terras. Hipólito Bouchard é tido pela maioria dos historiadores como o maior influenciador dos independistas, que era o movimento que lutava pela independência desses países dos espanhóis. Então, o fato de partilharem o mesmo idioma e serem países muito próximos e serem influenciados pelos mesmos homens fez com que essas bandeiras se parecessem. Para o segundo caso, vamos continuar na América do Sul. O segundo caso está relacionado com as bandeiras da Colômbia, Venezuela e Equador. Repare nas semelhanças dessas bandeiras. Todas elas têm as mesmas cores e aqui um ponto interessante entre elas, um ponto interessante é que a ordem que aparece as cores são as mesmas. Primeiro aparece a cor amarela, segunda a cor azul e terceira a cor vermelha. Também, para justificar essa semelhança, não vamos apelar ao fator idioma, assim como não justificava no caso da Argentina e Uruguai, aqui também o fator idioma não justifica no caso desses 3 países. O que está por trás dessa semelhança? Porque essas 3 bandeiras são bastante idênticas. E a justificação para a semelhança entre essas 3 bandeiras também está relacionada com a era colonial. Como você deve saber, o território da América do Sul, uma parte foi colonizada por Portugal e outra parte foi colonizada pelos espanhóis. Após a independência destes territórios no século XIX, o visionário Simão Bolívar, que era um dos maiores líderes do movimento de libertação, unificou os territórios que atual Colômbia, Equador, Venezuela e Panamá em um só, que foi chamado então de La Grande Colômbia. Um pouco mais de 10 anos após a sua fundação, o país foi dissolvido. Panamá decidiu mudar as cores de suas bandeiras, ao passo que os 3 conservaram as cores da Grande Colômbia. Essa então é a justificação da semelhança dessas 3 bandeiras. Eram 4 países e os 4 constituíam um só único país, no caso, a Grande Colômbia. Para o terceiro caso do nosso vídeo, da América do Sul, vamos um pouco para cima, para a América do Norte, nos Estados Unidos, e dos Estados Unidos vamos para a África. O nosso terceiro caso, então, está relacionado com as bandeiras dos Estados Unidos da América e a bandeira da República da Libéria. Essas bandeiras são tão parecidas que, para mim, fica muito mais fácil falar da diferença entre elas, já que as semelhanças são bastante evidentes. Uma das diferenças entre essas bandeiras é que a bandeira dos Estados Unidos contém 50 estrelas que representam os 50 estados que fazem parte dos Estados Unidos da América. Ao passo que a bandeira da Libéria contém apenas uma única estrela que representa um único estado. Diferente dos 2 primeiros casos, aqui não podemos alegar o fator
proximidade como justificação para a semelhança desses dois territórios, uma vez que os Estados Unidos da América e a Libéria estão separados a cerca de 9.247 km. Também, o fator colonizador não será determinante, uma vez que a Libéria, a par da Etiópia, são dos únicos países da África subsaariana que não tiveram como nenhuma potência europeia como seu colonizador. O que está por trás, então, destas semelhanças? A semelhança entre essas duas bandeiras está relacionada com a história da própria Libéria. A Libéria foi fundada pelos escravos americanos libertos em 1821 e 1822, quando os Estados Unidos da América liberaram vários escravos. Estes escravos não regressavam às suas terras de origem, mas com a ajuda da American Colonization Society, eram encaminhados para essa parcela do território africano com o objetivo de ter mais liberdades e outros direitos humanos acautelados. Esses ex-escravos fundaram a República da Libéria, tendo os Estados Unidos da América como sua inspiração. A ideia deles era que a Libéria se parecesse o mais possível com os Estados Unidos da América. Aqui um fato interessante: a capital da Libéria, a cidade de Monrovia, em homenagem ao quinto presidente dos Estados Unidos, James Monroe. E a inspiração da Libéria nos Estados Unidos da América não se limitou apenas na bandeira, já que a moeda da Libéria é o dólar liberiano, uma clara referência à moeda norte-americana, que só se parecem no nome, já que um dólar americano equivale a quase 157 dólares liberianos. O atual presidente da República da Libéria, George Weah, que foi futebolista e, por sinal, o único futebolista africano a ganhar bola de ouro da France Football, o seu filho, Timothy Weah, representa a seleção dos Estados Unidos da América, inclusive o vimos no último Mundial. Esses dois países podem estar literalmente distantes um do outro, mas que têm bastante ligação, ninguém pode negar isso. Para o quarto e último caso da nossa lista, que eu considero o mais interessante e o mais bizarro de todos, mas antes de passarmos para o quarto caso, quero deixar aquele apelo, pessoal, subscrevam no nosso canal. Origem é um projeto que está a começar agora, estamos começando mesmo agora. Este é só o nosso segundo vídeo, sem nenhuma experiência de edição de vídeo. Se você viu o vídeo anterior, poderá notar isso. Mas se você quiser acompanhar o meu crescimento aqui, como é que a persistência, trabalho duro, vai me ajudar a fazer o melhor vídeo cada vez mais, subscreva neste canal para você poder acompanhar a minha evolução. E se você já está inscrito no nosso canal, se você é um dos benditos 15 inscritos do nosso canal, só tenho a lhe dizer muito obrigado, deixa seu like e partilhe esse vídeo para outras pessoas que também poderão achar interessante. E para a próxima semana ainda teremos mais bons vídeos e vamos partilhar ainda muito conhecimento convosco. Então, para o quarto caso, está relacionado com a República da Indonésia e Mônaco. Para esse caso, eu gostava de o desafiar a notar a diferença entre essas bandeiras antes que eu as mencione. As bandeiras são praticamente as mesmas. A bandeira da Indonésia e a bandeira do Mônaco são praticamente as mesmas. Se você espera que eu lhe conte uma história relacionada com a semelhança entre essas bandeiras, eu poderia até apelar ao fator colonos, se tivesse sido colonizado pelo mesmo país. Poderia apelar até à proximidade, se tivessem próximos. Mas o que é certo é que a Indonésia e o Mônaco são países muito distantes um do outro, não partilham nada em comum. A única coisa em comum que ambos partilham é a semelhança entre suas bandeiras. Não existe uma história por trás desta semelhança. É simplesmente coincidência destes países terem as bandeiras iguais. A única diferença que você pode notar é no comprimento das bandeiras, já que a bandeira da Indonésia é um pouco mais comprida em relação à bandeira do Mônaco. E outro ponto, se você notar nessas bandeiras, se você girar uma volta, se girar essa bandeira até 90 graus, ou uma meia volta com essas bandeiras, ela se transformará na bandeira de um outro país. No caso, a bandeira da Polônia. Eu achei esse caso muito interessante. Então, pessoal, esse era o vídeo que nós tínhamos para hoje. Semelhanças entre bandeiras. Percebemos então porque que algumas bandeiras de certos países são tão idênticos. Vemos que o fator colonos, algumas vezes, o fator proximidade, são fortes, são influências para que algumas bandeiras sejam muito semelhantes. E, em outros casos, como é o caso desse último que nós vimos, da Indonésia e do Mônaco, às vezes não há nenhuma relação
entre esses países, ou não há nenhuma relação que justifica a semelhança entre as bandeiras. Esse é o nosso vídeo para hoje. Se você gostou, não deixa de colocar o seu like. Para a próxima semana ainda teremos muito mais assunto.